Saulo, consegues falar? Eu liberei o teu microfone e a tua webcam. Só para mim saber se está tudo funcionando. Alô, alô, alô. Alô. Te ouço? Tu me ouve, imagino? Beleza. Eu vou ligar Show. aqui as paradas. Beleza, então, Saulo. Bom, só apresentando aí, Saulo é um aluno, também participante do PET, e vai dar uma palestra, né? Porque aqui na nossa semana, professores e alunos todos representam. Então é isso, Saulo, pode te apresentar aí e tá contigo. Só para falar antes, questão do tempo, né? Porque como a professora Virginia acabou se estendendo um pouco, mas não tem problema, porque a gente consegue recuperar o tempo. Tu tens até as... No, seria até as 10 horas, mas tem até umas 10h20 ali, tá? Para fechar certinho os 30 minutos. Tá? A Sofia também vai se atrasar um pouco, mas no coffee break a gente recupera. Então tá liberado aí. Beleza, então eu vou apresentar aqui minhas telas. Bom, então tá todo mundo vendo aí, certinho? Dá para ver tua tela sim. Tela cheia certinho. Beleza, então. Primeiramente, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de poder participar aí da Samat, que falar sobre uma coisa que me tocou bastante, da matemática. A matemática toda me toca bastante, mas essa coisa específica também me toca bastante. E também agradecer a participação de todos e também a contribuição de todo mundo que está aqui, isso é muito importante para toda a comunidade acadêmica, não só de matemática. Então vamos lá, gente. Vou falar sobre tetrações, números, tetração, a operação de tetração utilizando apenas números reais. É uma álgebra, é sobre álgebra, porém é algo mais simples, não se trata muito de muitas especificidades. Por quê? Porque eu vou tratar de operações algébricas mais simples, inicialmente. Então, qual é a inspiração para falar sobre isso? Primeiramente, a gente tem a função f de x é igual a x elevado a x. E o que seria essa função? Seria isso uma função exponencial? Seria isso uma função de alguma potência, de algum grau? Então, é algo que não se há um consenso, pelo menos por parte das minhas pesquisas, não encontrei um consenso entre qual seria a classificação dessa função. Então, e agora? Temos também um padrão de operações, da formação de operações aritméticas. Né? Operações simples aqui. Por exemplo, uma soma. Soma utilizando aqui, sempre vou utilizar um A sendo um número real qualquer, e o B um número natural, não nulo. Inicialmente, A mais B seria A mais 1 mais 1. Temos A mais B cópias de 1. Ok? B cópias de 1. Agora, o A vezes B, eu pegaria o A somando com A, até termos B cópias de A. Né? E o A elevado a B seria o A vezes A, o produto de B cópias de A. Né? Temos B cópias de A. Agora, notem só. Cada operação parece repetir a operação anterior, iterando B vezes. Temos B cópias de A. Por exemplo, A vezes B, eu pego A e somo com A, até temos B A vezes. Porém, A mais B era a operação anterior. Agora, o A elevado a B, eu pego o A e multiplico com A, até ter B cópias de A, que era a operação anterior. Então, e agora o que vem depois? Essa é uma pergunta muito importante para definir toda esta palestra. O que vem depois de A elevado a B, por exemplo? Será que tem uma operação aqui que eu possa repetir esse A elevado a B? Por exemplo, fazer um A elevado a A, elevado a A, até ter B cópias de A. Desculpa o caminhão aí passando. Ok. Seria isso mais ou menos a ideia de tetração. Okay? Agora, vamos definir formalmente hiperoperações. O que será uma hiperoperação?
vão ser várias funções, um conjunto de várias funções aqui. E eu vou definir as funções aqui, pegando um produto cartesiano aqui com reais positivos e naturais não nulos, e levarei algum número real. E a função hi desse par AB vai ser a função hi menos 1 de A. Aqui, vírgula hi menos 1 de A, vírgula hi menos 1 de A, até ter o B cópias de A. Mas, inicialmente, para a gente definir as funções H, a gente só começa definindo a H1, e depois a gente tem todas as outras hiperoperações já definidas. Começamos com o H1 de AB definido como A mais B. Agora, o H2 de AB ele vai ser o AB. Mas ele é o AB porque eu pego o H1 de A, vírgula H1 de A, no mesmo argumento, H1 de A, e isso sempre dentro do mesmo argumento, eu tenho até eu ter B cópias de A. E eu faço isso para H3. E eu obtenho o H3 de AB como sendo A elevado a B. E agora, a ideia de eu definir a tetração será qual será o H4. O H3 ele é o A elevado a B porque eu tenho várias vezes o H2. E o H2 ele é a multiplicação. Porque ele é definido repetindo o H1, que é a soma. E agora, qual que será a repetição da exponenciação? Terei um H3 de A, que será o H3 de A, ele é o A elevado a B. Então, eu teria um H3 de A, vírgula H3 de A, até B cópias de A. Agora, notem que existem infinitas hiperoperações. Eu posso fazer essas hiperoperações que continuam até o infinito e além. E eu posso até ter um H de 1.472.729, por exemplo. Vamos lá, definição de tetração, gente. Rapidamente aqui, eu vou chamar esse A com esse B na esquerda aqui, um expoente, né, na parte esquerda, vou chamar o A sendo uma base e o B sendo o tetrapoente. Isso vai ser A super elevado a B. E será um A elevado na A, este A estando elevado na A, este A estando elevado em outro A, e isso continua até ao todo aqui ter B cópias de A. Com A sendo um real no nulo e B um natural no nulo. Okay? Vou sempre utilizar esses conjuntos. Quem falou primeiro de tetração? Da onde surgiu? Primeiramente foi mencionado por esse cara aqui, Ruben Lewis Goodstein, matemático inglês. Foi utilizado pela primeira vez em 1947. Certinho. Tá? Então, isso é algo relativamente recente, né? Essa construção formal de tetração. Agora, alguns exemplos. 2 super elevado a 1, eu vou ter 2. Eu tenho uma cópia de 2. 2 super elevado ao quadrado. Eu vou chamar isso de 2 super elevado ao quadrado. Que é 2 super elevado a 2. Isso vai ser o 2 elevado a 2. Tem, duas cópias de 2. Isso é 4. Agora, o 2 super elevado a 3, eu vou ter que fazer o 2 elevado a 2 e elevar novamente a 2. Porque eu vou ter 3 cópias de 2. E daí, dessa forma, isso vai ser 2 elevado a quarta. Isso vai dar 16. Agora, se eu fizer o 2 super elevado a 4, eu vou obter 65.536. Uou, já temos um valor até que alto, né? Temos um aumento bem... uma explosão bem inesperada, né? E agora, olha só. Com o 3 aqui, 3 super elevado a 3, eu já tenho 7,63 aproximadamente, que 7,63 vezes 10 na 12ª potência. Eu já tenho um número com 12 casas aqui. Na verdade, seriam 10 zeros, né? Algo enormemente grande. E olha só, perceba que essa operação ela não vai gerar valores muito agradáveis. Por isso mesmo que ela não tem nenhuma aplicação prática. Ela só existe. E essa é a graça também, às vezes. Porque, às vezes, muitas vezes não se fala dessa operação porque não tem muita aplicação prática mesmo. Não tem. Mas é muito interessante isso, porque tem coisas que parecem ser inúteis, mas o que eu estou tentando falar aqui é que essa operação ela é
útil. Sempre, tudo na matemática é útil. Talvez não diretamente, mas aqui a gente vai ver que ela tem várias propriedades massa. Olha, é bem importante notar aqui uma coisa, gente. Π super elevado a 3, eu vou pegar o π elevado na π e elevado na π. Tá? Isso eu quero π elevado na π elevado na π. Eu não vou fazer π elevado na π e elevar isso na π, porque isso daria π elevado no produto π vezes π. Isso daria π elevado na π ao quadrado. Eu quero sempre elevar as coisas, elevando e elevando. Essa é a ideia. Com licença. E agora, gente, temos propriedade aqui, ó. Essa propriedade é bem conhecida da exponenciação, né? Um a elevado na b. Aqui elevado normalmente, aqui tá. E elevado em outro 6 vai ser o a elevado no produto BC, não é? Agora, intuitivamente, a gente formularia, por exemplo, vamos ver se essa propriedade é verdadeira. A super elevado na CB, será que isso seria um A super elevado na B e fazendo isso super elevado na C? Mas isso é mentira, porque existe esse contra-exemplo. 2 super elevado na 2 e pegar aqui super elevado na 2, isso dá 2 elevado na 8. Agora, o 2 super elevado no produto, 2 vezes 2, que é 2 super elevado na 4, dá 2 na 16. Valor diferente. Contra-exemplo, a propriedade é falsa. Densidade, gente. Identidade da tetração. Isso aqui vai ser bem importante, gente. Vamos definir bastante coisa com isso. A super elevado em algum valor B mais 1 vai ser o A elevado, aqui, elevado normalmente, no A super elevado no B. Agora, a demonstração ela é bem intuitiva, bem feita por uma recursão. Isso aqui é válido de acordo com o autor que eu utilizei para fazer essa apresentação. Mas a gente vamos analisar aqui. O que isso significa na prática? Olha, temos o 2 super elevado na 4, ele é o 2 elevado na 16. Ora, mas o 2 super elevado na 3, ele é o 16. Então, é o 2 super elevado na 4, é o 2 elevado na 2 super elevado na 3. E da mesma forma, o 3 super elevado na 3, ele é o 3 na 27, que é o 3, e o 3 super elevado na 2 é o 27. Então, o 3 super elevado na 3 é o 3 elevado na 3 super elevado na 2. Isso é efetivamente, gente. E agora temos algumas propriedades básicas. Okay? O A real positivo super elevado na 1 é sempre A, uma cópia de A. Usando a identidade da tetração, o A super elevado na 1, ele é o A mesmo, elevado na 1. E isso aqui vai ter que ser A elevado na A super elevado na 0, né? Pela identidade da tetração que vimos agora há pouco. Então, disso a gente conclui que 1 é igual a A super elevado na 0 aqui, né? E isso por causa da injetividade da função exponencial. Agora vamos tetrapoint menos 1. Fazendo a identidade da tetração, como a gente viu que A super elevado na 0 é 1 para qualquer A real positivo, a gente conclui aqui que o A super elevado na 0 pela identidade da tetração é o A elevado na A super elevado na menos 1. A gente tem que o 0 tem que ser igual a super elevado na menos 1, porque o A super elevado na 0 é 1, que é igual a A elevado na 0. Então, 0 é A elevado super elevado na menos 1. Então, e disso a gente conclui que qualquer número real positivo super elevado a menos 1, tetrapoint menos 1, é 0, sempre. Então, tetrapoint menos 1 sempre dá 0, e o tetrapoint 0 sempre dá 1. Agora, vamos ver se dá com menos 2 aqui, gente. O A, fazendo a identidade da tetração, a gente conclui isso aqui. O 0 é igual a elevado na A super elevado na menos 2. Então, a gente tem o A super elevado na menos 2 como sendo um logaritmo de 0 com base A. Porém, o logaritmo não existe para um argumento do centro 0, então fica indefinido. Então, a tetração só está bem definida para tetrapoints inteiros, maiores ou iguais a menos 1. Por quadrados perfeitos. Olha só. Olha só essa magia, gente. Temos superquadrados perfeitos, eles vão ser os números elevados nas eles mesmos. Seriam os números super elevados aos quadrados, né?
Então, aqui, por exemplo, 3 super elevado ao quadrado ou 3 na 3, aqui o 4 na 4, 5 na 5. Olha só que explosão, né, de crescimento, né? É algo além do exponencial, é o exponencial do exponencial, gente. Agora, eu vou falar aqui rapidamente de super raiz. Temos essa super raiz sendo definida como a raiz enésima. A super raiz enésima de A é um número real positivo, tal que R super elevado na N é A. Dessa forma, a gente pode omitir o índice 2 aqui e dizer que a super raiz quadrada de A é um R real positivo, tal que R elevado a R é A, que é o R super elevado ao quadrado é A. Agora, alguns exemplos de super raiz quadrada. Olha só, por exemplo, a super raiz quadrada de 256 é 4, porque 4 super elevado ao quadrado, ou seja, 4 elevado a 4 é 256. Então, a gente tem esses exemplos. Agora, eu vou utilizar essa função aqui, ó. É o inverso dessa função aqui, ó. F de z vai ser z vezes e elevado a z, z sendo algum valor complexo. O inverso dessa função é a função w de Lambert. Eu vou aplicar agora essa função w de Lambert e também algumas propriedades de logaritmos, iniciando aqui em r elevado a r igual a a, e descubro que r tem que ser e elevado na w, função w de Lambert, que é o inverso daquela função lá, do ln de a. Então, aqui está o r em função de a, para descobrir a super raiz quadrada. Agora, gente, rapidamente, o Rum, aqui no artigo dele, ele disse que ele provou que a gente pode, utilizando isso aqui que ele chegou, ele provou que para qualquer real maior ou igual a 1 sobre e super elevado ao quadrado, qualquer número real maior ou igual que esse valor tem pelo menos uma super raiz quadrada real. Agora, em geral, nesse intervalo aberto de 1 sobre e super elevado ao quadrado até 1 aberto, as super raízes estarão compreendidas entre 0 e 1. E quando o número for maior ou igual a 1, ele vai ter apenas uma super raiz quadrada. Real positiva maior ou igual a 1. Ele vai ter duas super raízes se ele tiver entre esse intervalo. E agora eu vou pular essa super logaritmo, porque não vai ter muito tempo. E agora, olha só, com base nula, gente. Por que eu desconsiderei o zero e os números negativos para fazer as bases? Ora, primeiramente, o zero super elevado na 1 é zero, né? Ok, só o zero. Agora, se eu fazer o zero super elevado ao quadrado, eu vou ter zero elevado a zero. Em definição, muitas discussões acerca desse valor, então não está definido. Da mesma forma, zero super elevado na 1 vai ser igual a zero pela identidade da tetração, zero super elevado na zero elevado na zero super elevado na zero. Então, o zero super elevado na zero tem que ser o logaritmo de zero na base zero, totalmente indefinido. Não temos mais nenhum tetrapoente para... A tetração não está bem definida para a base zero, só com tetrapoente 1. Pulamos. Agora, por que não utilizamos valores negativos? Porque muitas vezes a gente teria só valores imaginários, né? Porque a gente quer que esteja sempre no nosso contradomínio de estudo, que os números reais, né? Se eu fizer o menos 2 super elevado a cubo, eu vou obter a raiz quarta de menos 2, porém isso não existe dentro dos números reais. Por isso que não utilizamos tetração com bases negativas. Por isso que também não está definido aqui nesse trabalho. Agora, rapidamente aqui, a gente poderia tentar expandir a tetração para exponentes racionais dessa forma, né? Que nem exponenciação, a gente faz um a elevado na n sobre n, como sendo a raiz enésima de a na m. E o a super elevado na n sobre n, será que isso é a super raiz enésima de a super elevado a m? Vamos ver. Segundo Rum, ele diz que isso nem sempre é verdade. Que a gente pode ter, por exemplo, que o x, muitas vezes o x super elevado a 3 meios é diferente do x super elevado a 6 quartos. Justamente porque, dentro de certos intervalos, alguns números têm mais de uma super raiz quadrada real positiva. Então não seria uma operação bem definida, porque às vezes poderia ter dois resultados. Então, exatamente por causa disso, a gente não define, porque a gente poderia ter valores diferentes apenas mudando a forma de escrita das frações, né?
E basicamente isso. Não vou falar muito acerca de funções tetracionais, vou só falar aqui, por exemplo, o que seria uma função tetracional do segundo grau, gente? Seria um x super elevado ao quadrado. Daí aqui eu respondo aquela pergunta. Eu posso classificar a função x elevado a x como sendo a tetracional do segundo grau. Função x super elevado ao quadrado. E notem que esse seria o gráfico. E olha só, aplicando aqui as retas y igual a 1 sobre e super elevado ao quadrado e y igual a 1, a gente vê aqui que os números entre a reta, eu vou chamar essas retas aqui de cima para baixo, respectivamente de 1 e de 2, os números entre as retas 1 e 2, eles vão ter sempre duas pré-imagens, né? Notem que interessante, né? E que isso seria porque eles vão ter duas sobre-raízes quadradas. Essa é a função x super elevado ao quadrado. E isso exatamente mostra na prática que aquilo que o Rum falou se faz verdadeiro. Né? E quando é maior, quando o y está maior que 1 aqui, que está acima das duas retas, ele vai ter apenas um elemento só para a imagem, ou seja, uma única sobre-raiz quadrada real positiva. E quando ele está abaixo, nada. Ele não tem nenhuma pré-imagem, porque ele não vai apresentar raiz. Ele é menor ou igual que 1 sobre e super elevado ao quadrado. Né? Então, gente, aqui tem de outros graus, né? O x super elevado ao cubo, o x super elevado na quarta. E daí aqui, ó, a gente nota que intuitivamente o x ao cubo ele parte do zero, o x na quarta ele parte do 1, o x no super quadrado, ou seja, x super elevado na 2, ele parte do 1, e na 5 ele parte do 0, na 6 ele parte do 1. Intuitivamente a gente percebe esse limite aqui, né, que ele tende, quando ele tende a 0, ele é 0 para n ímpar e 1 para n par. Né? Isso é garantido pelo Rum no artigo. Ele fez a demonstração disso, isso realmente faz ser verdadeiro. Agora, o bônus aqui, fractais, eu não estudei muito acerca de fractais, mas são uns fractais que envolvem tetração aqui bem ilustrativamente. E a palestra é isso. Muito obrigado. E eu falei que tinha para falar. É isso aí, gente. É isso. Valeu. Aqui estão as referências utilizadas. É isso aí. Então, Saulo, olha para a apresentação. Assim, tu tem ainda mais uns minutos, cara. Se tu quiser apresentar aquela parte que tu pulasse, não tem problema, tá? Se tu se sentir à vontade. Tem. Tu tem mais uns 10 minutos, assim. Se tu Ah, quiser ter uns para pergunta e tal, para discussão. Mas pode apresentar aquela parte sim, não tem problema tá. não. Sim, sim. Pode apresentar. Não, o que eu pulei mesmo. Dos super logaritmos, etc. Aham, sim, sim, verdade, verdade. Não, vou falar então aqui um pouquinho, beleza? Ó, a famosa trollada do aperta F5, ele começa do começo. Aí. Então, o superlogaritmo, ele seria basicamente o inverso da função tetraponencial, de uma função em que eu faço uma base sendo um A real positivo, eu super elevo em um valor x, né? O f de x será um A determinado elevado, super elevado na x. E agora, o inverso disso será o superlogaritmo. Eu defino o superlogaritmo de z com base A como sendo um B tal que A super elevado na B é Z. Eu basicamente faço um super do logaritmo. E agora? Eu vou dizer que o B é o superlogaritmo de Z na base A. Né? E agora eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, o superlogaritmo de 16 na base 2, ele é 3, porque o 2 super elevado na 3 é 16. Daí que eu tenho vários exemplos massa. Né? O superlogaritmo de 64, de base 64, de 64 super elevado na 49, é 49, porque 64 na 49 é 64 na 49. Né? E agora vamos ver algumas propriedades. O superlogaritmo de A com base A, ele é sempre 1, porque o A super elevado na 1 é sempre A, né, para A real positivo. O superlogaritmo de 1 com base A, ele vai sempre ser 0, porque o
A super elevado a zero é sempre 1, pela propriedade que vimos. E o superlogaritmo, 0 com base A, ele vai ser A super elevado a zero. Vai dar menos 1. Né? Porque a gente viu que qualquer A real positivo super elevado a zero... não, perdão. Não, é porque o A super elevado a menos 1 dá zero. Né? Qualquer A real positivo super elevado a menos 1 é zero. Exatamente menos 1. E agora, definindo aqui, porque não definindo o superlogaritmo natural, o superlogaritmo natural de A vai ser um Z, tal que E super elevado a A, o E neperiano super elevado a A é Z. Isso é mais um por que não, né? O superlogaritmo natural será esse, o SLN. E é basicamente isso que era o superlogaritmo. É só um detalhezinho a mais. Tentando outros exemplos aqui e pá. E vamos ver agora se tem mais alguma coisa. Bem. Não, era isso mesmo, gente. As outras coisas eram detalhes que eu precisaria de mais tempo para falar. E bem mais tempo, na real. Mas é isso. Eu acho que eu sumarizei bem. Aí, sumarizando, é isso mesmo a apresentação. Mas então, show. Obrigado, Saulo. Valeu pela apresentação. Tetração, eu também já tinha lido sobre. Tem separados fractais na tetração, são coisas bem interessantes. E realmente, né? A melhor coisa que um matemático sabe fazer é pensar, tá, soma, multiplicação, exponenciação, tá, como tu disse, né? O que vem depois? E, sei lá, essa é a curiosidade que nos guia, né? A pesquisar e descobrir novas coisas. Então, é uma coisa bem legal mesmo, assim, de a gente parar pra pensar, né? Nunca, não existe um ponto final, sempre dá pra ir um pouco além, né?